posto de saúde relatando febre não mensurada, iniciada por volta de uma semana e sensação de fraqueza. Refere-se também manchas na pele e hemorragias gengivais ao escovar os dentes. Ao exame físico, o paciente apresenta palidez cutânea, febre de 38, petequias, que são manchinhas no corpo, e hepatosplenomegalia, que é o aumento tanto do fígado quanto do baço. Beleza? Você visualiza esse hemograma. O que você consegue me dizer sobre ele? Então vamos juntos, ó. Hemácias, baixo. Hematócrito, baixo. E hemoglobina, baixo. Isso é um caso típico de uma pessoa que está com algum tipo de anemia, beleza? Perceba que o VCM dela está um pouquinho baixo, quase no limite. O HCM também está um pouquinho baixo. Então a gente estaria pensando, quando você olha para o VCM dela, você está pensando em quê? Que significa o tamanho dela, certo? Normalmente você tem 3 opções. Quais são elas? Microcítica, microcítica e macrocítica. Nesse caso, ela é levemente microcítica. Por que eu estou falando que ela é levemente microcítica? Porque está extremamente próximo ao valor de referência, está 80 e é 81. Beleza? E quando você olha para o HCM dela, ela que é hemoglobina corpuscular média, você está percebendo que ela também está um pouquinho abaixo do valor de referência, e aí a gente estaria pensando em quê? A gente estaria pensando na possibilidade de hipocromia, também leve, visto que o CHCM dela está dentro dos valores de referência e a hemoglobina, né, corpuscular média, está um pouquinho abaixo. Beleza, então a gente está pensando que é uma anemia com leve modificação no VCM e leve modificação no HCM. Fechou? E essas são as observações que você colocaria aqui. Então, quais são? Leve o quê? Leve microcítica e leve hipocrômica. Show de bola? Esse é o principal problema desse paciente? Não. Qual é o principal problema desse paciente? Infecção bacteriana. Por quê? Mas o que você está vendo que está muito alto? E aqui tem uma coisa que é importante. Percebam o seguinte, ó, eu disse para vocês que esses 3 grupos celulares, promielócitos, mielócitos e metamielócitos, eles deveriam estar onde? Na medula óssea. Beleza? E o que deveria aparecer na corrente sanguínea? Bastonetes e segmentados. Fechou? Acontece o seguinte, ó, se você olhar aqui na nossa aula passada, eu não sei onde que ela está, aqui, olha só, olha para os nossos neutrófilos. Se você seguir a ordem lá, ó, promielócitos, mielócitos, metamielócitos, bastonetes e segmentados, beleza? Só que você está vendo um a mais aqui. Qual é que você está vendo a mais? Os mieloblastos. Então, os mieloblastos são, na verdade, você tem um conjunto deles, que são as células responsáveis, as células iniciais, né, para que sejam responsáveis pela produção ou dos granulócitos ou dos agranulócitos. Então, a gente tem os blastos, e essas células não
podem estar de forma nenhuma na corrente sanguínea. Elas onde devem estar? Na medula. Então, se você encontrar blastos na corrente sanguínea e se esses blastos forem maior do que 20%, isso é um caso muito característico para o paciente ele ter leucemia. Beleza? Léo, e se for menor do que 20%? Muito provavelmente será algum tipo de sepsemia. Então, esse valor de 20% ela é importante para a gente. No caso desse caso clínico, o valor está 80%. Concorda? Significa que está muito acima de 20%. Isso é um indicativo fortíssimo para que a gente tenha, então, essas células, os blastos, na corrente sanguínea, logo a pessoa tem algum tipo de leucemia. As leucemias, elas vão ser divididas em leucemias agudas e crônicas. Beleza? E essa relação entre uma leucemia aguda e uma leucemia crônica está no tempo de manifestação da doença e na progressão da doença. Então, se você tem um diagnóstico leucêmico e o tempo de progressão dessa leucemia ela é rápida demais, você tem uma leucemia aguda. Se você tem um diagnóstico leucêmico e a evolução da leucemia é lenta, ela é uma leucemia crônica. Tudo bem? Ambos leucemias, só que a resposta que a leucemia está dando, ela é aguda ou crônica. E claro, dependendo de qual linhagem está alterado, muito alterado, você vai ter a célula ou o tipo de leucemia, né? Então, é uma leucemia mielocítica aguda. Por que é uma leucemia mielocítica aguda? Porque a gente está trabalhando com os mieloblastos muito aumentados. Tudo bem? Por que eu estou dizendo isso para você? Vamos voltar para lá e você entende. Ó, porque quando você pega os neutrófilos, aqui não está escrito, mas antes dos promielócitos a gente tem os quê? Os mieloblastos, beleza? Então, tudo isso aqui é conhecido como células jovens. Então, de um certo modo, isso pode estar antecedendo o que a gente entende. Ou antecedendo, não é? O que vem depois é o quê? Precedendo? Não, antecedendo. Precedendo. Isso. Os blastos. Então, quando você pega os promielócitos, os mielócitos e os metamielócitos, está pensando, não, os blastos já se diferenciaram nessas células. Show de bola? Então, se isso aqui tivesse muito aumentado, ó, e a gente não tivesse blastos aumentados, nós estaríamos pensando em uma sepsemia. Como a gente está visualizando blastos aumentados, a gente está pensando numa leucemia. Por que a gente está pensando que é uma leucemia mielocítica? Porque os neutrófilos estão muito aumentados. E dos neutrófilos que estão muito aumentados, tudo bem? Blastos é o que está dando origem a eles. E é os mieloblastos que não está ali, mas teoricamente estaria dando origem a eles. Entendeu isso? Bonitinho? Olha a diferença. Deixa eu pegar aqui um outro hemograma. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Olha para esse hemograma. Interpreta ele aí, rapidão. Hemácia, está aumentada ou diminuída? Hemoglobina. Hematócrito. Esse cara está com algum tipo de anemia, beleza? Volume corpuscular médio. Perceba que está bem diminuído agora, está 72, não está 80.
Beleza? Então isso aqui é uma anemia microcítica, tá vendo isso? Não é levemente microcítica, é microcítica. A hemoglobina corpuscular média e o CHCM está baixo. Isso está indicando então que ela é hipocrômica. E não é pouco baixo, está bem baixo. Visualizou isso? Então o que você está vendo é falta de ferro. Então isso aqui você está vendo uma anemia ferropriva. Deu certo? Tá. E aí quando você olha para cá também, você vai perceber que os leucócitos totais estão altos, e aí você tem lá metamielócitos, mielócitos, promielócitos. Mas perceba que você não tem blastos. Nem tem nem lugar aí está escrito blastos. Gente, se não está escrito blasto, você vai estar pensando que ele está alto ou que ele está baixo. Ele nem existe. Você não tem nenhum. Então aqui eu estou trabalhando com leucemia. Mas perceba que metamielócito existe, mielócito existe, promielócito existe. O que eu estou falando então para você? Eu estou com uma infecção bacteriana muito aguda, além da anemia. E ela está muito forte. Por isso que essas células jovens estão na corrente sanguínea. Percebeu a diferença? Então, quando você coloca as células blastos na brincadeira, é muito ruim. Beleza? E quando você não coloca, então eu posso ter metamielócitos, mielócitos, promielócitos na corrente sanguínea? Claro que sim. Mas entenda que isso está associado a uma infecção aguda muito forte. Se além delas você colocou blastos, não é uma infecção aguda forte, é uma leucemia. Show? Percebeu a diferença? Podia ter isso na prova, né? Questão 3, letra C. Com certeza vai ter uma questão disso, porque isso é. A gente tem que. Não tem jeito de não saber. Beleza? Essas coisinhas não tem jeito de você falar assim, né? Fazendo curso de medicina, não sei nem olhar para o hemograma, fudeu. Beleza? Então, e claro que vai ser nesse. Eu não estou aqui preocupado. Nunca vai ser uma pergunta, nossa, calcule, sei lá, o VCM para mim. Não é isso. Embora a gente fez essas perguntinhas lá para você, mas não é isso que a gente tem. Beleza? É mais um processo de entender o que está acontecendo de interpretação mesmo. Se é uma doença viral, se é uma doença bacteriana, se é uma doença. Beleza? Fechou? Bonitinho? Então vamos voltar lá para o nosso inicial. Caso clínico hemograma, acho que é isso. Vai, me fala aí. O que significa cada uma das siglas encontradas no exame? HB, VCM. E aí você já entendeu que é o tamanho da célula, né? Microcítica, normocítica ou macrocítica. Beleza? O HCM, hemoglobina corpuscular média, e o CHCM, concentração dessa hemoglobina. Beleza? E o RDW é de amplitude. Tá? Então, normalmente, quando você tem um VCM muito alterado, o RDW acompanha. Tá? Mas aí essa alteração ela tem que ser significativa. Como você está 80, numa média de 81 a 95, o RDW pode ficar dentro da normalidade, porque a variação é muito pequena. Por isso que a gente está falando que é leve microcítica. Beleza? Bonitinho? Bonitinho. O que é hematócrito? É uma relação. Os glóbulos vermelhos. Beleza? E aí, a normalidade lá é de 40 a 52%. Se você tiver com menos de 40%, o que isso te diz na prática? Que o seu sangue está muito fluido. Então a chance de você ter sangramento é gigantesca. Tá bom? Então,
Como é que você visualiza se a pessoa está tendo sangramento, pessoas? Vou fazer uma outra pergunta. Quando você leva um murro, espero que você já tenha brigado na porta da escola. Quando você leva um murro, por que fica roxo? Ou quando você bate a sua perna em algum canto, por que fica roxo? Hã? Isso é vazamento de sangue? Simples assim. Isso é sangramento. Então, quando você encontra um paciente que tem petequias, que é manchas roxas pelo sangue, pelo corpo, significa que o sangue que deveria estar dentro do vaso sanguíneo está fora do vaso sanguíneo. É isso que eu estou te falando. Isso é hemorragia. Claro que é uma hemorragia pequena, claro que é. Mas não existe, não pode existir hemorragia nem grande nem pequena. Beleza? Então é assim que você percebe se está tendo um sangramento. Porque senão a pessoa está pensando assim, nossa, o hematócrito dele está baixo e eu não estou vendo sangue sair para lugar nenhum. O sangue não vai brotar aí, né? Não é assim não. A pessoa vai suar sangue não. É na mancha mesmo, manchas pelo corpo. Show de bola? Manchas roxas pelo corpo. Não sai obrigatoriamente. A pessoa está chorando, está saindo coisas vermelhas no olho dela? Não. Beleza? Entendeu a brincadeira? Tá. E se você tiver com um hematócrito maior do que 50%, significa que o seu sangue está muito viscoso. E um sangue muito viscoso, claro, aumenta a pressão arterial. Não esquece. Quantos litros de sangue você tem no seu corpinho? Em média 5 litros. E quantos quilômetros de vaso sanguíneo você tem? Quilômetros? Muito mais. Tipo, infinitamente mais. Muito mais. Faz assim, vai. Coloca aí no chat o GPT da vida. Por favor. Coloca aí, coloca aí. Essa é uma coisinha que a gente precisa ver. Hã? De vaso sanguíneo tem no corpo. Considerando, você tem que considerar de artérias de grande calibre até capilares. É para mais. É para mais. Dá. É absurdamente muito demais. Né? Quanto que você achou aí? É algo absurdo. Você fala assim, não cabe. Não. Hã? Eu tô pensando, não cabe. Não é possível. É porque o que acontece? É a mesma coisa da gente, eu já falei isso 200 vezes para você. É meio surreal, mas tipo assim, você pensar assim, uma célula hemácia ter 250 milhões de hemoglobina dentro dessa merda, não tem jeito de caber. Carregar 1 bilhão de oxigênio em uma célula, mas são números astronômicos, assustadores. E o mais doido disso tudo você tem 100 mil, eu acho que é mais na verdade, mas beleza, 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos que é percorrido em menos de 1 minuto. Isso é assustador pra caralho. Que pressa é essa? Né? O sangue dá a volta no seu corpo até 100 mil quilômetros em menos de 1 minuto. É uma eficiência absurda. Beleza? E aí, quando você pensa aí, nesses 5 litros de sangue em 100 mil quilômetros, o que a gente pensa? Se você aumenta o volume de 5 para 6 litros, claro que aumenta a pressão. E aí esse volume pode ser tanto de líquido, de plasma, quanto de célula. Então, se o sangue fica mais viscoso, ele tem mais dificuldade de passar em arteríolas, capilares e vênulas. Beleza? Então a chance de criar trombo é maior. Bonito? Vai. Já colocamos as observações no hemograma, né? Qual que é a função de cada uma das células encontradas no exame? Para que servem os seus neutrófilos?
Vou tirar o das de aqui. Contra infecções bacterianas. Então, são células que combatem bactéria, beleza? Não sei se você já está tendo isso com a professora Emiliana, mas ela faz parte da imunidade inata ou adaptativa? Vai saber, né? Qual é a diferença da imunidade inata para a adaptativa. Mas me fala aí, qual é a diferença básica de uma imunidade inata e adaptativa? Uma específica e outra específica. Como é que é? Uma é direta aonde? Não, tipo assim, chega e aí ela vai falar. E a outra é específica. Vai, é uma bactéria, vai. Isso, não? Aí, Sua pele faz parte da imunidade inata ou adaptativa? Nada. Beleza? A primeira linha de defesa, na maioria das vezes, é uma imunidade inata. E aí eu concordo da especificidade, mas, teoricamente, todo antígeno, ele é considerado antígeno porque eles apresentam na sua superfície o que a gente chama de PAMPs, que são padrões moleculares de reconhecimento. Então, esses PAMPs aí, eles são reconhecidos teoricamente pela imunidade inata. E os macrófagos, as células dendríticas, as células de Kupffer, juntam a inata com a adaptativa. Porque para ser adaptativo, você teoricamente tem que estimular ou produzir as células T helper, que são as células de memória. E aí a gente tem ainda uma dificuldade de entender por que existem algumas células de memória que duram a vida inteira e outras células de memória que não duram a vida inteira. Isso ainda eu, pelo menos, não sei essa resposta. Não sei se a ciência já sabe. Mas, tipo, tem vacina que você toma uma vez na vida. Tem outras que você tem que tomar de quase todo ano, não porque simplesmente o vírus mutou, mas porque perdeu-se a resposta imunológica. Aí eu não sei por que uns falam assim, essa dura, essa não dura. Eu não tenho essa resposta. Vou até perguntar para ele, licença. Depois vocês perguntam para ela. Aí vocês me contam. Fechou? Para que serve os basófilos? Alergia. E aí, vocês lembram que existem 5 classes de anticorpos? São as imunoglobulinas? Sim, tio Léo. Qual que é a mais específica de todas? A IgE. Não. A IgG. A imunoglobulina G. É o melhor anticorpo que o mundo já inventou. E a menos específica é a IgE, que ela é pentamérica. Sim? Ou eu estou falando viagem? Os dois não? Vocês não estudaram ainda os anticorpos? Você está no sistema complemento? Mas você não estudou o anticorpo antes do sistema complemento? Mas não é específico. Não. Mas funciona assim. Existem alguns anticorpos que são específicos em algumas áreas do nosso corpo, como por exemplo, a imunoglobulina A. Ela protege o nosso trato gastrointestinal. E ela é passada de mãe para filho. Então eu não sei se você já percebeu, e você vai perceber, que acontece assim, ó. Se a mamãe, ela não amamenta o filho tem mais chance de refluxo e vômito do que aquele que é amamentado pela mãe diariamente. Isso está relacionado com a proteção gastroesofágica que a imunoglobulina A dá quando é amamentado via leite materno. Então, tipo, tem muitas pessoas, criancinhas que têm muito refluxo, que o tratamento é dar leite materno para ela, porque tem a imunoglobulina A. A imunoglobulina G é a melhor imunoglobulina e mais específica que a gente conhece. Então, tipo, é a do caralho. Qual que é o meu melhor anticorpo? IgG. E a imunoglobulina E, ela é como se fosse 5 IgGs juntas. Então, a IgG, ela é um Y. Assim, ó. Um Y. Então, a cabeça do Y a gente chama de porção FAB. E essa cauda a gente chama de porção FC.
E aí funciona mais ou menos assim, ó. Imagina que isso seja uma bactéria. Aí, a bactéria foi reconhecida pelas IgGs, e elas são reconhecidas aos pares. Então, a parte que gruda na bactéria é a porção FAB. E o cabinho é a porção FC. Aí o sistema complemento gruda aqui, ó, entre os cabinhos. Beleza? E aí, um desses sistema complemento se chama, não sei se você lembra, a perforina, que é o último do sistema complemento, que literalmente faz um buraco. E aí esse buraco faz extravasar o citosol e a bactéria morre. Essa perforina é o C9? É. O último lá. Perforina. Bonito demais isso, né? Então o anticorpo, ele não serve para matar. O anticorpo serve para reconhecer. E o sistema complemento serve para matar. A gente chama isso de opsonização, né? O anticorpo opsoniza e o sistema complemento vai lá e gruda. Eu tinha até, assim, eu tenho, não sei se ela passa para você, mas tem uns videozinhos que mostram exatamente o sistema complemento agindo. Não? Depois eu vou vender para vocês. Nossa aula prática. Tá. Mas aí o que vai acontecer então? Olha que legal que é isso. Essa porção aqui, ó, que é a porção FC, é uma porção que ela é conservada em vários animais. Olha que doido que é isso. Por que eu estou te falando isso? Imagina assim, ó. Nossa, eu vou utilizar um soro em um paciente, um soro antiofídico, por exemplo. O cara foi picado pela cobra, aí eu vou lá e vou dar o soro para esse paciente. O que você está dando para ele? Anticorpo. Beleza? Para o anticorpo neutralizar a peçonha da cobra. Deu certo? Onde que esse anticorpo foi produzido? Um cavalo. Então, o cara foi lá, pegou a cobra, fez a cobra picar no cavalo, mentira, né? Tira o veneno da cobra, injeta no cavalo, e o cavalo produziu um anticorpo contra o veneno da cobra. A gente vai lá, retira o plasma do cavalo e purifica o anticorpo. E aí você tem o soro. Beleza? Mas como que o anticorpo que é produzido no cavalo serve pra gente? Por causa que a porção FC, ela é igual à do cavalo e a minha. É idêntica. Por isso que serve. Então, cavalo serve, macaco serve, coelho serve, rato serve. É o mesmo anticorpo. É igualzinho a porção FC. É conservado. Por isso que você fala assim, nossa, vou produzir esse anticorpo, sei lá, no macaco, ou no coelho, ou sei lá onde. O cara vai lá e injeta a droguinha, né? A peçonha no animalzinho. E claro que injeta uma quantidade para ele só produzir anticorpos, para ele não morrer. Algumas vezes morre. Mas faz parte da ciência. Eosinófilo serve para quê? Parasitoses. Beleza? E aí serve para qualquer parasita grande. Linfócitos. Infecções Virais. Então é muito claro, acho que você consegue perceber. Lá na nossa prova, na questão 3, vai ser um paciente gripado. E aí vai estar um exame lá para você e você vai me dizer, é vírus, é bactéria, é o quê? E por que você vai marcar aquilo? Fácil demais. Qual é o possível diagnóstico do paciente? Uma leucemia. Por que é uma leucemia? Muito blasto, né? Muitos blastos. E se não fosse blasto, seria o quê? Uma infecção bacteriana aguda. Beleza? Então é o blasto que dá essa diferença. Quais os valores brutos encontrados? Continha matemática, né? 16% de 193 mil, 3% de 193 mil. Ninguém tem dúvida de fazer essa conta não, né? Amém? Deu certo? Deu certo ao olhar para esse aqui também? É porque eu ia te enviar esse aqui também. Vocês querem fazer? Como é que é? O valor bruto lá? 193 mil?
16% disso. Vamos fazer a continha. E aí uma coisa que é importante, irmão. Se você fizer aqui, ó, é importante. Tá vendo que neutrófilo tem 16%? A soma de segmentados até promielócito tem que dar 16, claro. Né? Você pega 7 mais 3, 10 mais 6, deu 16%. Claro, né? Então faz essa aí, ó, rapidão. Pra você ficar feliz. Assim, nossa, Até a gente. mandarei.